Primeiro passo, análise do projeto arquitetônico, que é o recebimento do projeto arquitetônico. Segundo passo, concepção estrutural. Terceiro passo, análise estrutural. Quarto passo, otimização estrutural. E o quinto passo é a parte de detalhamento. Tá? E nesse podcast a gente vai conseguir passar pro pessoal, quem está assistindo, quem está acompanhando, vai conseguir já sair daqui aplicando? Com certeza. Eu acho que se pegar um papel, uma caneta agora, anotar... Importante. É importante porque, assim, tenham aquela sensibilidade de analisar o que vocês estão fazendo e aplicar o que nós estamos falando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estrutural Cast aqui, onde nós discutimos estratégias para dominar a engenharia. Eu sou Eliana Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é o passo a passo completo de um projeto estrutural. Completaço. Sabemos, né, que um bom projeto estrutural é aquele que traz segurança ao empreendimento, que resolve o projeto arquitetônico, né, de forma eficiente, mas também tem muito a ver com o custo-benefício, né, desse empreendimento. Além da segurança, economia, equilíbrio. Resolver o arquitetônico. Mas enfim, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas falar assim parece ser bonito, né? Mas a gente sabe que para chegar nesse resultado final, a gente precisa percorrer um caminho, percorrer certos processos, para lá no final ter um resultado bacana. Não pular etapas. Existe um passo a passo, existe um sisteminha que a gente vai correndo dentro de um projeto estrutural para atingir o objetivo final. E hoje eu quero que você me conte qual que é esse caminho. Vamos ver se eu consigo contar todos os detalhes, porque é muita coisa, mas resumidamente dá pra gente dividir aí em 5 passos mais ou menos, um passo a passo de um projeto estrutural. Mas falando em passo a passo, é como se parece que a gente fala que é tipo uma receita de bolo. E basicamente é. O projeto estrutural, eles têm uma sequência lógica, digamos assim. Alguns críticos vão dizer, Luiz, mas tu tá querendo dizer que são tudo igual. Não são todos iguais, é óbvio que não. Bolo também não é tudo igual. Mas existem os ingredientes que teoricamente são colocados numa sequência correta para depois o bolo ir pro forno lá e virar um bolinho bonitinho. Projeto estrutural também segue uma sequência lógica de desenvolvimento. Por que eu falo que existe uma sequência lógica? Porque precisa de produtividade, precisa de como é que eu posso dizer assim, realmente um passo a passo, realmente uma receita para que o projeto ele aconteça de uma maneira fácil, digamos assim, de uma maneira, como é que eu posso dizer? Lógica, eficiente, produtiva, correta, exatamente. Mas como que foi o meu primeiro projeto, digamos assim? Eu lembro que quando eu peguei, eu até já contei essa história, mas eu fiquei 4 dias olhando pro projeto. No teu primeiro projeto estrutural, Primeiro projeto estrutural. Porque eu não tinha uma direção a seguir, eu não sabia qual que era o primeiro passo, eu não sabia qual era a sequência lógica de fazer um projeto estrutural. E tanto na minha consciência, eu não sabia o que fazer primeiro. Beleza, recebi os projetos arquitetônicos. E agora? O que eu faço primeiro? Qual que é o primeiro? Realmente, o primeiro passo. Eu não sabia o que fazer. E quando que você percebeu que era uma receita de bolo? Quando eu comecei a pegar mais projetos para fazer. É algo muito... Como é que eu posso dizer assim? Hoje é muito óbvio para mim qual que é o passo a passo. Mas no início, quando eu comecei, é muito difícil de visualizar. De, por exemplo, fiz a concepção, e agora? Qual que é até mesmo referente à concepção em si, referente ao lançamento dos elementos. Tipo, o que eu faço agora? Será que eu lanço as vigas primeiro e depois eu vou colocando os pilares? Será que eu começo pelo pavimento superior, pela cobertura, e depois eu vou pro térreo?
Será que eu já defino as fundações antes de começar o projeto estrutural? Então, referente ao lado de sondagem também, mas, tipo assim, quando que eu comecei a ter clareza referente a esses processos? Quando eu peguei terceira casa para fazer, quarta casa para fazer, aí tu consegue identificar que tu pode aproveitar muito do que você já fez, tu pode aproveitar referente a detalhamento, tu consegue identificar que se eu fizer por esse caminho, vai ser mais fácil de eu conseguir interpretar os resultados depois. Se eu começar por esse outro caminho, eu consigo já fazer um detalhamento, eu já consigo analisar a estrutura de uma maneira diferente. Então, hoje eu já consigo ter uma noção que eu aplico em todos os projetos estruturais. Independente de qual projeto estrutural, eu aplico uma metodologia, aplico realmente um passo a passo para fazer o projeto estrutural. E isso vocês não viram nada na faculdade referente a isso? Não. A passo, não. Uhum. Claro que na universidade a gente faz a parte de dimensionamento, digamos assim, de pilar, dimensionamento de viga, mas é algo muito focado, apenas um pilar, apenas uma viga. Não é um jogo muito fácil, digamos assim, projeto estrutural. Igual eu sempre falo, a análise estrutural é como se fosse sabe aquele joguinho de Tetris? Que a gente jogava no minigame? Que ia caindo as pecinhas? Encaixando. Basicamente é assim. Você precisa ir encaixando, digamos assim, aquilo que a gente aprendeu lá na universidade. Na universidade a gente aprende tudo picado. É tudo jogado. Beleza, tem concreto 1, daí aprende a parte de vigas, daí aprende a parte de pilares, depois aprende a parte de lajes, depois aprende fundações, que é uma matéria totalmente diferente, mas não aprende esse encaixe do joguinho do Tetris, sabe? A ordem, a lógica. Eu pego essa peça, eu encaixo aqui, quando eu encaixo aqui eu consigo simular de uma outra maneira a estrutura. Então, isso na universidade a gente não aprende, a gente aprende a fazer todos os dimensionamentos separados. E no jogo da vida real não é assim. A gente precisa unir tudo isso. Uhum. E esse passo a passo te ajuda no quê? Produtividade, igual eu comentei antes. Mas é aquela situação de que hoje existe um padrão. Padrão de projetos estruturais. Um padrão de uma sequência lógica de desenvolvimento do projeto estrutural. Da mesma forma que a gente tem um padrão de atendimento hoje aqui no escritório, referente o cliente tem o primeiro contato com o cliente. O que a gente faz? Tem o primeiro atendimento online, digamos assim, o formulário online que a gente passa para o cliente para a gente conseguir identificar se a gente pode atender esse cliente ou não. Depois vem para briefing, Então, se nós não seguirmos essa sequência lógica, se nós não seguirmos esse padrão de atendimento, nós sabemos que lá na frente vai ter algum tipo de problema. Vai bagunçar, Vai ter alguma bagunça em algum processo. Uhum. Com projeto estrutural, é da mesma maneira. Depois a gente vai falar de todos os passos detalhadamente, mas se eu, por exemplo, já querer analisar a estrutura, ou até mesmo, é um problema muito grande, de fazer a otimização da estrutura, que é o quarto passo, digamos assim. Se eu já querer fazer uma otimização da estrutura, sem nem ao menos analisar a estrutura, automaticamente eu vou ter que refazer uma otimização depois. É um jogo de vai e volta. Então, eu preciso seguir a metodologia. Eu preciso seguir o passo a passo. Porque se eu pular a etapa, se eu querer já definir os pontos críticos da estrutura antes de fazer uma concepção da estrutura, antes de analisar o pórtico unifilar, antes de analisar os momentos fletores, momentos torsores, a parte de cisalhamento em laje. Se eu não analisar isso, eu não consigo fazer uma otimização. Então é como se eu tivesse um pré-requisito para seguir para a próxima etapa de um projeto estrutural. Uhum. Mais ou menos por aí. Bacana, então vamos logo para esse passo a passo. Passo a passo 1. Temos passo a passo 1, passo a passo 2? Sim, existe um passo a passo.
Basicamente é a mesma metodologia que a gente aplica no curso. A gente vai trazer para o podcast aqui, que basicamente são 5 passos de um projeto estrutural, que realmente é seguido esse passo a passo lá dentro com módulo 1, módulo 2, módulo 3, todas as metodologias referente a detalhamento, referente a otimização, referente a análise estrutural, mas realmente é um passo a passo sim. E nesse podcast a gente vai conseguir passar para o pessoal, quem está assistindo, quem está acompanhando, vai conseguir já sair daqui aplicando? Com certeza. Com certeza. Eu acho que se pegar um papel, uma caneta agora, anotar... Importante. É importante porque, assim, tenham aquela sensibilidade de analisar o que vocês estão fazendo e aplicar o que nós estamos falando. Porque vai fazer muito sentido quando vocês forem realmente colocar a mão na massa e fazer um projeto estrutural. Tentem seguir o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, para vocês aumentarem a produtividade, para vocês conseguirem identificar erros também dentro de um projeto estrutural, tá? Mas vamos lá. Passo 1. Basicamente são 5 passos, tá? Deixa eu fazer um resumo dos 5 passos, depois a gente volta, passo 1, passo 2, tá? Uhum. Os 5 passos são: o primeiro passo, análise do projeto arquitetônico, que é o recebimento do projeto arquitetônico. Segundo passo, concepção estrutural. Terceiro passo, análise estrutural. Quarto passo, otimização estrutural. E o quinto passo é a parte de detalhamento, tá? Mas, como é um passo a passo, vamos iniciar do passo número 1, tá? A parte de recebimento do projeto arquitetônico. Aqui é um dos passos mais importantes, tá, de um projeto estrutural. Tem que ter muito cuidado, porque o que aconteceu esses dias? Eu quis pular essa etapa. Como assim? Eu dei uma de maluco, acho por conta de prazo que estava acontecendo aqui no escritório. Eu recebi o projeto arquitetônico em PDF, já dei uma olhada, já peguei o DWG e já joguei dentro do Eberic para fazer a parte de concepção. Era uma estrutura era uma residência de 200 e poucos metros quadrados e era apenas térreo e tinha caixa d'água. Estrutura simples, já estou habituado a fazer. Enfim, peguei o projeto arquitetônico em DWG e já joguei para dentro do Eberic para iniciar a concepção. Antes de analisar o projeto arquitetônico lá no CAD, de reconhecer todas as informações do projeto. Fiz o lançamento da estrutura, estava tudo certinho. E no momento que eu fui meio que fazer uma pré-compatibilização já desse projeto, e depois a gente vai falar de compatibilização, eu vi que tinha algumas medidas diferentes no projeto. E eu não consegui identificar o que está acontecendo, será que eu peguei o arquivo errado? E eu fui medir as paredes e estava lá com 15 centímetros as paredes também. Só que as paredes eram de 17 centímetros. Tava na escala errada? Tava na escala errada. Aí vai o Luiz Fernando lá, refaz o projeto estrutural, refaz a concepção estrutural. E não tem o que fazer. Eu quis pular a etapa, quis pular passo a passo e me quebrei lá no final. Então assim, eu criei um passo a passo, eu criei uma metodologia, não segui e me ferrei. Uhum. Aconteceu. E por isso que eu falo, o passo 1 é um dos passos mais importantes. Tá? Porque dói, gente. Quando tem prazo, quando precisa entregar um projeto, quando tem algum tipo de erro e você não consegue identificar onde que foi o erro, é muito difícil de retornar isso. E o que vocês precisam de informação do arquitetônico? O que é mais importante dentro do projeto arquitetônico vocês terem de informação? Eu acho que o principal ponto é referente a medidas, que é referente a pé direito, porque eu tenho que ter uma atenção muito grande com o pé direito, por conta da altura das vigas do pavimento superior. Então eu sei que se eu estou trabalhando às vezes com um pé direito de 3 metros numa residência, se eu trabalhar com uma viga de 50 em algum vão, eu vou baixar esse meu pé direito para 2,5. Que é basicamente essa sala aqui não é tão confortável 2,5 para uma residência. Tem que ter 2,80 para conseguir trabalhar com gesso e tudo mais. Então a parte de altura do pé direito, espessura de parede, né, para não errar lá no escalonamento,
E também para definição de dimensão de pilares, dimensão dos blocos, enfim. Quando você comentou que tem que fazer esse reconhecimento, então basicamente quando você recebe um projeto arquitetônico, você levanta todas essas informações para daí dar início. Sim, basicamente, hoje nós utilizamos um checklist para isso, que a gente vai colocando todas as informações, referente à espessura de parede, referente à altura do pé direito, referente ao tipo da laje, porque isso já vem, às vezes, uma pré-concepção lá do cliente, enfim, do projeto arquitetônico. Referente a alguns detalhes do projeto arquitetônico de fachada, que eu preciso me lembrar lá na hora de fazer o projeto estrutural. Que mais a gente coloca nesse checklist? Parte de reservatório, posição de caixa d'água, tipo de telhado, qual que vai ser a carga de telhado que nós vamos utilizar. Então, nós fizemos um scanner, digamos assim, do projeto arquitetônico para definição depois da concepção. Tá? E é interessante falar aqui que esse checklist é bacana você pegar já essas informações que tem no checklist seu e você pedir para o arquiteto já, mandar para o arquiteto. Falar, eu preciso dessas informações para mim fazer a parte de concepção estrutural. Eu já tive muitos casos de, quando eu não tinha um checklist, faltar informação. Um simples corte referente ao projeto arquitetônico. O corte é quando a gente tem uma seção transversal referente à estrutura e que a gente consegue ver todos os níveis da edificação. Então, isso é essencial. Eu consigo ver toda a parte de desnível. Existe um cuidado muito específico, às vezes em desnível de sacadas. Então, às vezes eu estou com o meu nível 0 da laje no pavimento térreo e eu tenho menos 5 centímetros lá na sacada. E se eu não cuidar de ter esse rebaixo na viga, lá na sacada, ou numa garagem, ou num banheiro, desse ressalto, digamos assim, vai dar uma interferência muito grande na hora da execução da obra. Porque é um detalhe arquitetônico, pequeno detalhe. E a gente sabe que às vezes o arquitetônico ele não vem completo, né? Que faltam algumas informações. Então esse checklist que o Luiz comentou é bem bacana, porque a gente mesmo já preenche, encaminha para ele e depois ele confere as informações. Basicamente é uma situação de que, por exemplo, veio o projeto arquitetônico que está sem informação. E muitas vezes, pessoal, é muito difícil de ter na cabeça todas as informações que você precisa. Então, é bom que tenha um checklist para que você veja, não, eu preciso ver espessura de parede, eu preciso ver que tipo de bloco que vai ser utilizado, preciso ver pé direito, eu preciso ver, enfim, outros detalhes. Você tem esse checklist disponível em algum local? Tem esse checklist disponível. Vamos deixar o link aqui embaixo no vídeo do YouTube, tá? Para que vocês possam fazer o download, para que vocês possam utilizar também. É o mesmo checklist que eu utilizo aqui no escritório, enfim, para vocês poderem aplicar aí também nos projetos de vocês. O que mais nós precisamos ter de informação no projeto arquitetônico? Aí são detalhes. Você vai ter às vezes uma moldura em EPS, balanço. É uma situação que nós já vamos identificando no projeto arquitetônico, que com o tempo vocês vão pegando essa sensibilidade de já conseguir identificar aonde que eu tenho que me preocupar na estrutura. Aonde que eu vou ter que ter algum tipo de reforço, um pilar maior, enfim. Então eu preciso ter essa sensibilidade já na análise do projeto arquitetônico também. Tá? Basicamente, passo 1, recebimento do projeto arquitetônico, toda essa parte de análise. Tá? E já junto com o passo 1, só que vai depender. Tá? É a parte de laudo de sondagem. Já entra no passo 1. Depende muito. Tem casos que sim, tem casos que não. Por quê? Quando o laudo de sondagem já entra no passo 1, que é o projeto arquitetônico, é quando esse documento já vem junto com o projeto arquitetônico. Quando o cliente já aceitou fazer o laudo de sondagem, ou quando até mesmo já tem um laudo de sondagem do terreno, então esse documento já vem junto com o projeto arquitetônico. Mas 99% das vezes não vem. Então é um caso muito específico assim. Se não vem,
De cara eu não peço ainda. Eu deixo para analisar a estrutura, verificar os pontos críticos, verificar onde eu tenho uma maior incidência de cargas na edificação, para aí sim fazer o pedido do laudo de sondagem, para entrar em todo aquele processo de converter o cliente a fazer o laudo de sondagem ou não. Mas enfim, tipo assim, em contrato, nós já definimos que precisa do laudo de sondagem. Mas a parte de pedido do laudo de sondagem a gente faz depois para que a gente tenha um maior aproveitamento dos resultados do laudo de sondagem. Tá? Mas ele pode vir em 2 momentos, né? Pode vir em 2 momentos. Ou junto com o projeto arquitetônico, ou posteriormente a gente pede esse documento. Então, pode estar no passo 1 também o laudo de sondagem. Tá? No passo 2, iniciamos para a parte de realmente colocar a mão na massa. É a parte mais legal. A parte mais legal que é a parte de concepção. Concepção estrutural, pessoal. A gente fala concepção porque é um nome bonito. Mas é lançamento. Lançamento de pilar, lançamento de viga, lançamento de lajes. É quando você vai colocar a sua intuição à prova referente aos elementos estruturais da edificação. Tá? E aqui, vamos, para que fique realmente boladão esse podcast, vocês anotem tudo, tá? Porque faz total diferença, a gente vai realmente mostrar como que faz. Na parte de concepção estrutural, pilares, então. É o primeiro elemento que eu começo a lançar. Isso que eu ia pedir pra ti. Você falou, você comentou que quando você fez lá seu primeiro projeto estrutural, você olhava para aquilo e não sabia se lançava primeiro pilar, viga, laje, o que fazia. Eu ia pedir para você falar, e aí, por onde começa? Então, vamos lá. Assim, pode começar a lançar por viga? Pode. Mas tu vai ter que lançar pilar. E é mais fácil começar lançando dos pilares. E para que seja mais fácil, digamos assim, porque assim, a concepção ela não é pronta. A concepção estrutural ela vai se moldando ao longo que você vai trabalhando no projeto estrutural. Não existe uma concepção estrutural correta, digamos assim, para cada projeto. Se você pegar um projeto arquitetônico e entregar para 10 engenheiros diferentes, vão existir 10 concepções estrutural diferentes também. Então, a concepção estrutural ela vai se ajustando conforme você vai mexendo no projeto. Mas, pilares, vamos lá. Inicia lançando pelos cantos. Tá? Referente à dimensão, pessoal, ou vocês fazem um pré-dimensionamento referente às cargas manualmente. Confesso que eu não gosto de utilizar o pré-dimensionamento, tá? Porque, enfim, com o tempo, a experiência, a gente vai identificando já se utiliza um pilar de 30, um pilar de 40, enfim, a gente vai por aí. Mas no curso a gente faz lá a parte de pré-dimensionamento também. Mas eu sempre, assim, para iniciar, para quem realmente está começando, também vai pegar projetos pequenos para fazer. Então inicia pela dimensão mínima. Tá? Eu sei que eu tenho uma seção mínima de 360 centímetros quadrados no pilar. Se eu considerar que eu tenho, por exemplo, uma parede de 15 centímetros e eu utilizar uma largura de 14 centímetros nesse pilar, a minha outra seção vai ser de 26 centímetros, por exemplo. Só que 26 centímetros é algo muito ruim de executar. Não que seja impossível de executar. Vai ter gente que vai dizer que não, é normal, tranquilo de executar. Por ser número quebrado, você diz? Sim, que é ruim de executar. sim, por conta das formas e tudo mais. Tá? Então, utilize sempre 14 por 30, por exemplo. É um bom início aí de pilares para iniciar numa condição de residências baixo padrão, enfim, com pouco carregamento. Inicia pelos cantos da residência, digamos assim. Depois de iniciar pelos cantos, você vai para elementos, digamos assim, caixa d'água, por exemplo. A caixa d'água é um local onde eu tenho uma grande incidência de cargas. Logo, eu sei que eu tenho que sempre pensar na regra de que as cargas elas querem ir o mais rápido possível até as fundações. Então, se as cargas elas querem ir o mais rápido possível até as fundações, eu vou colocar pilares para que realmente isso aconteça.
A parte de caixa d'água, reservatório, volume de água, é um local onde vai ter a maior incidência de cargas na edificação. Logo, eu preciso posicionar pilares no reservatório, no barrilete, enfim. E esses pilares, quanto maior a continuidade deles até a fundação, melhor. Vou ter poucas transições, as armaduras vão diminuir também, vou ter uma maior carga de compressão também nos pilares. Então, consequentemente, o meu pilar vai estar menos armado, digamos assim. Porque nós sempre precisamos ter aquela relação de que o pilar foi feito para comprimir. Então, quanto maior a compressão, quanto maior o carregamento que eu colocar no meu pilar, é melhor. Tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo apenas sobre pilares. Então, cantos, locais onde eu tenho uma maior incidência de cargas e, enfim, aí a gente vai para pilares centrais, onde eu tenho união de vigas e tudo mais. Pilares, basicamente é isso. Agora, outra coisa referente a pilares, muito importante também, referente à sua inércia. Inércia, pessoal, base vezes altura ao cubo dividido por 12, tá? A altura ao cubo, perceba que ela está acima da fórmula. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Se o meu H ele está ao cubo, perceba que quando eu coloco a maior inércia do meu pilar, onde eu tenho uma maior incidência de carregamento, o meu pilar ele vai estar na sua melhor posição, digamos assim. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Essa minha calculadora aqui é um pilar. Eu tenho uma menor espessura e uma maior espessura do meu pilar. Então é 14 por 30, por exemplo. Se eu tenho um carregamento, e agora vai ficar mais claro para quem está no YouTube assistindo o Structural Cast. Mas se eu tenho um carregamento atuando na menor direção do meu pilar, isso faz com que o meu pilar ele tenha uma tendência de tombamento muito maior se eu tivesse mudado o meu pilar de direção. Ou seja, a minha altura ao cubo faz com que eu tenha uma grande inércia quando eu tenho o maior comprimento do meu pilar. Então, consequentemente, eu sempre vou posicionar o meu pilar com a sua maior inércia, onde eu tenho uma maior incidência de cargas. Agora, o que é a incidência de cargas? Aonde que está essa incidência de cargas? Essa incidência de cargas levem sempre em consideração, isso falando de residências abaixo de 4 pavimentos, onde eu não tenho uma grande incidência de vento. É o vão. Então, se eu tenho um vão de 5 metros numa direção e um vão de 3 metros na outra direção, consequentemente eu vou colocar a maior inércia do meu pilar no meu vão de 5 metros, que é onde eu tenho uma maior incidência de carregamento. Sabia que esse cuidado a gente já toma no projeto arquitetônico? Sério? Sim, porque você já explicou pra gente. Porque vocês são treinados, né? Às vezes a gente quer fazer algum vão, uma abertura bem próximo ao canto, sabe? Uhum. Aí a gente analisa, faz essa análise e pensa, não, aqui o pilar provavelmente o Luiz vai colocar aqui nesse sentido. Então a gente já desloca um pouquinho. Ou às vezes uma porta com abertura pequena, a gente já prevê isso. Aqui pode ser que tenha um pilar nessa direção, então eu preciso deixar um vãozinho, né, um espaço ali maior. Então, esse vão de abertura de porta, ele precisa estar deslocado. Se a gente faz certo, não sei, mas a gente tenta. Sim, essa parte de incidência de cargas, existe uma relação também referente ao carregamento de parede e tudo mais, não apenas ao vão, tá? Mas a primeira concepção a minha é sempre essa. Sempre. Onde eu tenho maior incidência onde eu tenho um vão maior, eu posiciono a inércia. Acho que pilares aqui a gente arrebentou. Acho que falamos tudo que precisava. Tem mais coisas para falar, né, de pilares, mas enfim. Vamos deixar para um outro Structural Cast. Depois de pilares, vigas, tá? Interligar os pilares, travar os pilares com vigas nas duas direções e aquela situação. 8% do vão, mais ou menos, quando eu tenho uma viga contínua. 10% do vão quando eu tenho uma viga biapoiada, que eu não tenho continuidade. Para balanço depende muito. Para balanço existem nas bibliografias falando em 20%. Mas balanço depende muito. Se eu tenho contrabalanço, se eu não tenho contrabalanço. Mas basicamente vigas é isso. Tá? Vigas ou eu lanço para travar pilares, ou eu lanço para dividir panos de lajes, para diminuir o vão das lajes, e é uma relação de travamento da estrutura. Basicamente é isso.
Largura dos pilares, largura da parede. Preciso verificar a parte de reboco, enfim, para dar o acabamento também dessa. Mas vamos levar em consideração que trabalhando com uma parede de 15 a 17 centímetros, a gente utiliza aí uma viga de 14, por exemplo, na mesma espessura do pilar sempre, tá? Porque eu sempre preciso avaliar as condições de apoio dessa viga. Então, é um assunto mais complexo referente a isso, mas basicamente sempre utiliza a largura referente à mesma largura do pilar. Falando em lajes agora, antes eu comentei que lajes depende, né? Por que depende? Existem algumas considerações. Existem situações em que o cliente já vem com uma concepção de lajes, que é o seguinte: eu quero a minha casa com laje maciça. Eu quero a minha casa com laje treliçada. E tudo bem se ele não entende se aquilo vai ser, se é resolvível ou não. Se é o ideal para aquele tipo de estrutura. Se é o ideal ou não. Claro que você tem que colocar a sua solução técnica, digamos assim. Já teve clientes aqui querendo, vou colocar uma laje em balanço em EPS, em treliça. Não vai funcionar. É que ele não entende, né? Sim, nem tem a obrigação. Tá tudo bem. Mas existe essa pré-concepção já do cliente referente a lajes. É muito engraçado isso, né? Tipo, o cliente já vem querendo falar, não, eu quero uma laje maciça. Ele já vem com uma solução, digamos assim. Né? Ele não vem dizendo, eu quero viga de tanto. Mas a laje... A laje e fundação. Fundação também. Que é mas enfim, lajes, pessoal, vai depender muito. Depende da região, se na região tem esse tipo de laje ou não tem, tá? Mas para residências, laje treliçada, EPS ou cerâmica, laje maciça quando eu tenho balanços, tá? E referente às espessuras, vai depender muito de dimensionamento, tá? Quando eu falo depende, foi uma das palavras que eu primeiro aprendi na engenharia. Porque concepção depende, dimensionamento depende. Depende de carregamento, depende da atuação do vento, depende do FCK que você está utilizando, depende da utilização dessa estrutura. Então, assim, todas essas dicas desse passo a passo, tudo depende. Tudo depende. Tá? Mas é uma pré-concepção, digamos assim, de um projeto. Referente a fundações, sem laudo de sondagem, pessoal, pelo amor de Deus, não existe a consideração de fazer uma fundação sem laudo de sondagem. Enfim, não existe solo firme, não existe solo que aguenta, não existe laje, deu laje. Não sei qual que é a característica dessa rocha, se deu laje. Então eu preciso interpretar o meu solo, eu preciso ter uma análise geotécnica para definição do tipo de sondagem, para definição se eu vou utilizar sapata, se eu tenho uma tensão admissível, se eu tenho uma resistência da capacidade das estacas. Então eu preciso avaliar se o meu solo ele é colapsível ou não antes de avaliar a estrutura. Porque antes da estrutura existe o solo. Pense que a sua estrutura ela não vai se comportar da maneira adequada se o solo não se comportar da maneira adequada. Tudo é solo. Às vezes a gente deixa a desejar, digamos, no estudo da geotecnia, no estudo do solo. Às vezes pensa tanto na estrutura, na casa, enfim, mas esquece do principal, que é o que está lá embaixo, né? Que é o solo que vai estar sustentando tudo isso. Essa parte de interação solo-estrutura, conseguir interpretar a parte de recalque diferencial, tamanho de sapata, posição de estaca, enfim, é uma consideração bem importante referente a fundações, tá, pessoal? Muito importante. Coloca em vermelho aí onde você está anotando que fundações sem laudo de sondagem não existe, tá? Chegamos ao nosso passo 2, falamos de concepção estrutural. Passamos do passo 2. Passo 3 agora, né? 4, 5, passo 2. Tem um passo que você esqueceu, que a gente estava conversando. Esqueci. E eu falei, mas isso não faz parte da análise estrutural? E você falou, não faz não. Qual é? Esqueci. Carregamento e ações. Carregamento e ações, é verdade. Jesus amado, agora lembrei de uma história.
Eu esqueci de falar desse passo de carregamento e ações. E teve uma prova que a gente fez no 4º ano da universidade, se eu não me engano, que era de dimensionamento de pilares. Nossa, que louco isso. E na prova a gente tinha que fazer o dimensionamento de um pilar, de uma edificação de 10 pavimentos, enfim. Todo mundo fez o dimensionamento do pilar. Beleza. Passou, ok, entregamos a prova e todo mundo tirou 0 na prova. Todo mundo. Todo mundo. Se eu não me engano, eu tirei 4 nessa prova de pilares. Por quê? Não foi considerado o carregamento da água no reservatório. Olha só, que pegadinha. Tinha o reservatório e vocês consideraram a caixa vazia? Nem consideraram? Não consideramos a água no reservatório. Nós tínhamos carregamentos por pavimento lá, que precisava considerar, mas nós não consideramos o reservatório cheio para fazer o dimensionamento do pilar. Olha isso. E são toneladas. É um carregamento muito importante. Ainda bem que eu lembrei dessa história. E ainda bem que tu me lembrou de falar disso aí também. Porque, pessoal, carregamento, imaginem que estrutura, ela não tem como você fazer uma análise estrutural sem avaliar carregamento. Impossível. Carregamento de parede, carga de utilização, carga de veículo, cargas horizontais, empuxos de solo, carga de telhado, enfim, existem muitas cargas que estão atuando na edificação. Muitas cargas. E precisam ser consideradas em cada etapa de cálculo. Depois de carregamentos, toda a parte de empuxos, enfim, nós precisamos já considerar, digamos, nessa nossa concepção, um FCK. Eu não sei o que é FCK. Não sabe o que é FCK? FCK é a resistência do concreto, que vai ser utilizada na edificação. Para toda a parte de dimensionamento, nós precisamos já definir o FCK, que é a resistência do concreto, que vai ser utilizado para o dimensionamento, e também a classe do aço, CA50, CA60. Então, nós já precisamos definir isso para fazer a parte de dimensionamento dos elementos, tanto no estado limite último, tanto no estado limite de serviço, tá? Então, depois que nós definimos a parte de FCK também, a parte do aço que vai ser utilizado, aí a gente já faz uma pré-compatibilização com o projeto arquitetônico. Por quê? Em muitos casos, é nessa etapa que o projeto arquitetônico já precisa de alteração. Em muitos casos, é nessa etapa que nós já precisamos ficar atentos aos detalhes. Tá? Por quê? Naquela nossa primeira análise no projeto arquitetônico, às vezes nós não conseguimos visualizar todos os detalhes do projeto arquitetônico. O que eu faço, o que eu acho que é prático num projeto estrutural para já fazer essa pré-compatibilização? No projeto arquitetônico, quando a gente recebe os cortes. Corte A, corte B, corte C. Para quem ainda não trabalha, ainda que não viu um projeto arquitetônico na prática, basicamente a seção transversal, igual eu comentei antes, com os pés direitos, indicação de telhado, indicação de desníveis. Eu gero esses mesmos cortes lá no estrutural, gero um desenho desses cortes no estrutural e jogo em cima do projeto arquitetônico. Na hora eu já consigo visualizar. Aqui está certo, aqui está errado, aqui está batendo, aqui não está batendo, aqui eu desloquei um pouquinho, aqui está tudo certinho. Às vezes a gente coloca umas aberturas, né, bem altas, aí a viga fica maior do que a gente considerou no arquitetônico, aí tem que fazer esses ajustes. Às vezes nessa etapa eu já verifico se eu vou precisar de viga invertida ou não, a parte de rebaixo, a parte dos detalhes de fachada. Isso aí são coisas que é muito difícil de visualizar em planta. É muito difícil de visualizar nos cortes também. Então, essa integração dos dois cortes, tanto do arquitetônico, tanto do estrutural, você já consegue visualizar o que falta, o que não falta, o que está errado, o que está correto. Então, a partir daí que você fez a pré-concepção, já fez carregamento e você já gerou os cortes, se estiver tudo ok, vai para a análise estrutural. Vai para o processamento, digamos, da estrutura. Se não estiver ok, você volta para a concepção, faz os ajustes antes de analisar a estrutura. Por quê?
Porque se você já passar para a parte de análise estrutural, sem antes fazer já uma pré-compatibilização, depois tu vai ter que compatibilizar, depois tu vai ter que reajustar o projeto. É melhor, então, analisar já compatibilizado. Claro, exatamente. Porque senão vai ser um retrabalho muito grande. Tá? Mas isso vocês vão pegando com o tempo, digamos assim. Claro que existem casos que compatibiliza antes, compatibiliza depois, mas o ideal é compatibilizar logo depois da primeira concepção. Logo, você já tem uma assertividade referente se está correto ou não, se está compatível ou não, enfim. E após a parte dessa pré-compatibilização, aí sim, aí a gente faz o processamento da estrutura. E aí é quando a gente separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres. Aí o bicho pega. Porque daí a gente entra na parte de análise estrutural. É onde vai ver o que funcionou, o que não funcionou, certo? Quase isso. É onde a gente olha para o software, vê os resultados e verifica se aquilo que nós estávamos pensando está correto ou não. Isso em pensamento. Por quê? Porque quando a gente está fazendo a concepção estrutural, a gente já está analisando automaticamente. O engenheiro estrutural é aquele que, em tudo que ele faz, ele já está analisando. Ele não faz para ver se vai dar certo. Ele já faz uma concepção sabendo o resultado que aquilo vai ter. Isso é um bom engenheiro estrutural. Quando eu posiciono o pilar a maior inércia referente ao maior vão, se eu analisar os momentos fletores do pilar, eu tenho que ter a convicção já de quais são os momentos fletores que estão atuando. Eu já sei qual que é a posição de tração do pilar, onde que está comprimindo. Isso em concepção. Antes mesmo do software me dar um resultado. É aquela situação, você não pode depender do software. É nessa etapa aqui, quando você entra na parte de análise estrutural, se aconteceu alguma coisa lá na estrutura que você não estava esperando, tem alguma coisa errada ou na concepção, ou na sua percepção, ou na sua sensibilidade estrutural, ou na sua intuição. Luiz, não posso errar? Pode errar. Você deve errar, porque você precisa aprender. Só que você precisa ter ciência da concepção que você está fazendo, você precisa ter a sensibilidade das coisas que você está fazendo, porque, como é que eu posso dizer assim, você precisa ter a segurança depois para tomar decisão na análise estrutural. Então, na parte de análise estrutural, como que funciona? Fizemos a parte de concepção, fizemos o processamento, entramos na análise estrutural e nós vamos verificar os resultados que está acontecendo. Tanto de momento fletor, momento torsor, esforço cortante, esforços normais de compressão, tração, situação de deslocamentos na estrutura. Mas antes disso, você precisa olhar para o porte canifilar, você precisa olhar para os momentos fletores e agora você vai interpretar os dados. Vai interpretar onde tem momento fletor negativo, onde tem momento fletor positivo. Para quê? Para reajustar a concepção. Por quê? Porque é muito difícil já encontrar uma solução ideal para o projeto. Lembra que nós comentamos lá no início. É um projeto otimizado, um projeto seguro, eficiente e econômico. A primeira concepção não vai ser econômica. A primeira concepção ela não vai ser muito segura. A primeira concepção ela não vai ser muito estável, digamos assim. Então, é nessa primeira concepção que nós vamos começar a alinhar a segurança, a economia, a estabilidade, a eficiência dos elementos. Se eu tenho poucos pilares, se eu tenho muitos pilares, se a altura das minhas vigas elas estão condizente referente aos deslocamentos, a situação de viga apoiada em viga. Será que é uma torção que está acontecendo? Essa torção que está ocorrendo na estrutura, ela é uma torção de compatibilidade ou não? Tá? Então, existem situações que agora nós vamos
interpretar os resultados, interpretar os momentos fletores, interpretar os deslocamentos da estrutura para voltar para o processo de concepção novamente, de reajustar a parte de concepção estrutural. Às vezes posiciona pilar com maior inércia, só que quando eu tenho um carregamento muito maior do outro lado, eu vou ter uma tendência de rotação do meu pilar para o outro lado, por mais que o vão seja menor, igual comentei antes. A primeira concepção é referente ao maior vão, mas referente aos carregamentos, caixa d'água, enfim, paredes, eu entendo que eu tenho às vezes uma maior situação de risco para esse meu pilar na outra direção. Consequentemente, eu volto para o processo de concepção estrutural e rotaciono o pilar. Só que é uma reação em cadeia. Esse é um joguinho muito sacana. Se mexe uma peça, vai influenciar em todo o restante? Se mexe uma peça, influencia no restante. E aí que tá o legal de fazer projeto estrutural. Achei que você ia dizer que aí tava difícil. Mas o difícil é bom. É bom quebrar a cabeça, pô. Vai dizer que não é legal lá ficar jogando minigame, quebrando a cabeça tentando resolver o joguinho. É isso que acontece com o projeto estrutural. E é muito parecido, você estava falando ali que nem sempre o primeiro lançamento, né, a primeira concepção vai ser a mais eficiente. É igual um projeto arquitetônico, porque às vezes a gente está ali desenvolvendo a planta e chega, fechamos a ideia. Mas nem sempre essa primeira... Nem sempre é a melhor ideia. Exato. Quanto mais tempo você fica ali, estudando, trabalhando, olhando cada detalhe, mais eficiente fica essa planta. Melhor resolvida fica. Exatamente. Então, essa parte de análise... Eu me arrepio de falar porque é muito massa isso. É muito massa. Análise estrutural é quando tu coloca o teu time em campo e ou tu ganha ou tu perde. Não tem empatar. Não tem empatar. Tu coloca os teus pilares, vigas, e você sabe que se ganhou esse jogo da análise estrutural, não ganhou. Porque se o software te entregou um resultado que você não entendeu, tá 1-0 pro software. Tá 1-0 porque você não acertou na concepção, não acertou na sua intuição, e você precisa resolver isso. Você precisa acertar na análise estrutural. Mas é um joguinho. É um jogo de ida e volta. É um jogo de ida e volta. Tentativa e erro, muita tentativa e erro. Porque às vezes a sua intuição está errada. Esse pilar aqui está comprimindo. Aí tem um esforço de vento acontecendo na outra direção que está tracionando todo o seu pilar. Mas e assim, Luiz, se é um jogo de ida e volta, de tentativa e erro, quando que eu vou saber se está certo? Quando você conseguir interpretar todos os resultados e você saber que a tua estrutura está estável, principalmente estável. Porque se a tua estrutura está estável, ela vai ser segura e vai ser econômica. Porque uma estrutura que ela não é estável, ela tem muito deslocamento, às vezes horizontal. E esse deslocamento horizontal faz com que eu aumente os momentos fletores nos pilares. Tá? E esse deslocamento horizontal ele não é só de vento. Uma viga de transição causa deslocamento horizontal. Por quê? Porque se a minha viga de transição ela tiver pouca inércia, ela vai deslocar. Imagine que a viga de transição ela é uma mãe. Se ela descer, todo o pilar da prumada vai descer junto. Se todos os pilares da prumada descer junto, os pilares das laterais vão tender a se deslocar junto também. E se eu tenho diferença de inércia entre os pilares, eu vou ter deslocamento horizontal. Agora, balanço. Se eu tenho um pilar e eu tenho um balanço, consequentemente esse meu balanço ele vai deslocar e eu vou ter deslocamento horizontal também. Não é só esforço de vento. É um jogo. É um jogo de vários elementos, de vários tipos de estrutura e você precisa deixar essa estrutura estável. Ela não vai ter 0 centímetro de deslocamento. Isso não vai acontecer. A estrutura se desloca. Agora, quanto menor o deslocamento, quanto maior a estabilidade da estrutura, menor será os momentos fletores atuando,
Consequentemente, eu vou ter um maior carregamento nos pilares, digamos assim. Que mais? Uma menor taxa de armaduras. Tá? Consequentemente, essa menor taxa de armaduras vai me gerar economia. Tem uma estrutura estável, que ela é segura por ser estável, e eu tenho uma estrutura econômica, porque ela é estável. Faz sentido? Você comentou ali que quanto menos ela deslocar, mais estável ela é, melhor. Sim, isso mesmo. Tá, mas tem norma para isso. Eu sei com base nas normas se tá deslocando legal ou se tá excedendo. Tem. Isso nós avaliamos a parte de estabilidade global da edificação com o parâmetro alfa, que foi um dos primeiros parâmetros de análise de estabilidade global. Nós temos o gama Z, tem o P-delta, tem o FAV-T do TQS também. Então, esses deslocamentos é tudo baseado em normas, tudo baseado em normas. Tudo baseado em normas. Até edificações maiores, a gente precisa avaliar a frequência, que é a parte de balanço, digamos assim, da edificação, porque existe um balanço. Quando eu tenho incidência de vento, uma estrutura ela tem uma frequência, ela tem uma estabilidade, ela entra num balanço, digamos assim. Tá? Então eu preciso avaliar isso também. Geralmente o pessoal utiliza túnel de vento para fazer esse tipo de análise de edificações maiores. Tá? Mas de residências, hoje a gente utiliza o parâmetro alfa, que no meu ver está bem defasado, digamos assim, a parte do gama Z também, por quê? Esses coeficientes de análise de estabilidade global, eles foram analisados com base em estruturas simétricas, com pavimentos iguais. Então, existe uma relação onde não tem elemento de transição, onde não tem elemento em balanço. Então, onde a gente se pede, tá, mas e como que eu vou analisar então o meu sobrado? Como que eu vou analisar o meu prédio de 4 pavimentos se eu tô cheio de viga de transição, tô cheio de canto em balanço? Mas é o que a gente tem, tá? Mas para ajudar a fazer essa relação da estabilidade global da edificação, aí a gente tem o parâmetro P-delta. Que daí o P-delta a gente tem uma interação de deslocamento inicial com o final, e a gente tem uma porcentagem, digamos assim, referente a esses deslocamentos, que é uma interação que é feito referente aos deslocamentos horizontais da edificação, tá? Mas é bem mais específico assim, tá? Dá para utilizar o parâmetro P-delta. Eu, particularmente, em todas as edificações, parâmetro P-delta sempre ligado para avaliar a estabilidade global. Bacana. Passo número 4, otimização estrutural. Depois de fazer toda essa análise, todo esse trabalho de verificação, a gente vai para otimização. Otimização estrutural é como se nós estivéssemos colocando um temperinho a mais que falta no almoço, um temperinho a mais que falta na comida, digamos assim. Falta um pouquinho de pimenta, falta um pouquinho de orégano, falta um pouquinho de sal, digamos assim. Essa otimização nós utilizamos para deixar a estrutura mais econômica, para deixar a estrutura mais estável e para deixar a estrutura mais segura. Já temos uma estrutura nesses âmbitos de parâmetros, mas nós queremos mais. Nós queremos algo a mais. Nós queremos, como é que eu posso dizer assim, utilizar mais da engenharia nesse projeto, em todos os projetos. Eu vejo que um projeto sem otimização é um projeto, digamos que preguiçoso. Estou com pouco tempo de otimizar a estrutura, preciso entregar, o cliente está me ligando toda hora, eu não posso otimizar a estrutura. Ok, a estrutura ela não vai ser tão econômica, não vai ser tão eficiente, digamos assim. E quando nós estamos falando de otimização, um dos primeiros parâmetros, assim, um dos primeiros artifícios que nós utilizamos é referente a vinculações. Posso pedir? Pode pedir. O que são vinculações, Luiz? Vinculações são... Como é que eu posso dizer assim? Nós temos momentos fletores atuando na estrutura. Esses momentos fletores, eles são atuantes por conta do carregamento, distância. Quando eu tenho carregamento, eu tenho distância e eu tenho rigidez,
Rigidez eu digo de armadura, concreto, interligação entre os elementos, tá? Falando em concreto armado, nós temos pilares, vigas, lajes, tá? As lajes, elas são ou apoiadas nas vigas ou engastadas nas vigas. As vigas, teoricamente, ou elas são apoiadas nos pilares ou engastadas nos pilares. Uma situação básica, assim, de, por exemplo, de apoio em pilares de vigas é o concreto pré-moldado, digamos assim. Estruturas pré-moldadas. Existe aquela situação de que eu já tenho o meu pilar lá na obra, e eu chego com a minha viga e apenas apoio. Quando eu tenho essa relação entre os dois elementos, eu vou chamar essa relação de rotulação. Mas na estrutura em concreto armado é possível ter uma viga? Uma viga rotulada? É. É possível ter uma viga rotulada. É possível ter uma viga rotulada, eu já vou explicar o porquê. Tá? Mas basicamente, o que é uma rótula? Eu tenho uma rotulação, digamos assim, deixa eu tentar explicar melhor com outras palavras, mas eu tenho uma rotação, tá? Essa rotação, ela não interfere no meu pilar pré-moldado. Se a minha viga, que está apenas apoiada, ela está rotulada no meu pilar. Se a minha viga deslocar, o meu pilar está lá. Porque ela é independente. Ela é independente. Ela não transfere momentos fletores para o meu pilar. Isso é uma rotulação. No concreto armado, vamos lá. Tô tendo uma aula aqui, gente. Esse podcast, ó, já chegamos a quase 1 hora aqui, mas é importante, tá? Essa rotulação da viga com o pilar, digamos assim. O que acontece? A viga e o pilar, eles são concretados juntos, digamos assim. Então, eu tenho uma união monolítica desse concreto. É, por isso que eu pedi. Tá? Eu tenho uma união monolítica. Por quê? O concreto em si, ele tem basicamente em torno de 10% de resistência à tração da sua resistência à compressão. Tá? Essa resistência à tração faz com que os elementos estejam ali. Apenas com concreto. Só que qualquer carregamento que eu tenha nessa minha viga com o pilar vai romper se eu não tiver armadura. Eu tenho uma pequena resistência à tração. Se eu tenho essa pequena resistência à tração da viga com o pilar, eu vou ter um pequeno trecho de momento fletor negativo ali, por conta dessa resistência à tração do concreto. Agora, quando eu coloco armadura, teoricamente eu teria um engaste, certo? Uhum. Mas não. Dependendo do tipo de ancoragem que eu faço das armaduras da viga com o pilar, eu tenho uma rotulação ainda. Eu mantenho a rotulação. Eu tenho uma ligação entre os elementos, eu tenho armadura entre os elementos, só que essa armadura ela é tão pequena, tem uma taxa de aço, uma área de aço tão pequena nesse apoio, que é considerado uma rotulação. Entendi. Por mais Entendeu? que elas estejam conectadas. Por mais que elas estejam conectadas. Então, no concreto armado existe essa rotulação. Tá? Agora, de vinculações, falamos de rotulação. Aí nós temos o engaste. Rotulação e engaste. O engaste é quando eu tenho uma grande área de aço nesse apoio entre viga e pilar. Então, quando eu aumento a quantidade de aço, eu aumento esse poder da ancoragem da armadura dentro do pilar, eu tenho um engaste. Ou seja, se a minha viga ela tender a se deslocar, ela tender a ter uma rotulação, uma deformação, digamos assim, ela vai levar o pilar junto. Uma maneira simples de explicar, acho que ficou fácil de entender. Pela primeira vez eu entendi o que é o engaste na prática. Sério? Sim. Esse é um engaste Na prática. É a quantidade de aço que eu tenho no apoio. Só que é aí que tá. Porque essa área de aço, essa quantidade de aço, essas barras de aço, elas precisam estar na parte superior da viga. Porque é onde eu tenho o meu momento fletor negativo. Faz sentido? Aonde eu tenho o momento fletor... Tô entendendo os momentos fletores da faculdade. Pensa sempre o seguinte. Aonde eu tenho o momento fletor, eu tenho armadura. Aonde eu não tenho o momento fletor,
eu tenho compressão. Ou seja, pensa o seguinte, onde eu tenho momento fletor, eu tenho tração. Está acontecendo algum tipo de tração onde eu tenho momento fletor. Tanto momento fletor negativo, tanto momento fletor positivo. Aonde eu não tenho essa atuação no momento fletor, eu tenho compressão. Tá? Ó. Sim, Se a minha viga deformar, eu vou ter uma tração na parte inferior e eu vou ter uma compressão na parte superior. Sim. E aí vem um outro jogo de análise estrutural, muito massa, que é, se eu aumento, esse é um processo de otimização. Tá? Eu tenho a minha viga de concreto armado, por exemplo. Eu estou tendo momentos fletores positivos atuando nela. E eu tenho compressão na minha viga. O meu concreto, ele tem uma resistência à compressão. Só que o meu concreto, ele tem a incidência da retração. A retração é quando eu tenho a perca da água, digamos, no meu concreto e ele retrai. Meu concreto ele retrai ao longo do tempo. Quando eu coloco armadura, a minha armadura ela tem uma diminuição, digamos, da retração do concreto. O que eu levo isso em consideração numa análise estrutural, numa otimização estrutural? Se, tá, eu esqueci de comentar, mas quando o concreto ele tem retração, ele deforma mais na parte tracionada. Uhum. Sim, porque... Né? Sim. Ele tem uma fissuração, digamos assim, nessa retração. Quando eu coloco armadura onde o meu concreto está retraindo, onde eu tenho essa retração, o meu coeficiente de fluência, que é quando é utilizado no cálculo da flecha diferida no tempo, ele diminui por conta dessa armadura que eu tenho junto ao concreto que está retraindo. Ou seja, o meu concreto ele vai retrair menos porque eu tenho presença de armaduras. Que não vai deixar ele... deformar. Agora, e se eu aumentar a armadura de compressão na viga? Eu diminuo a flecha da viga, eu diminuo a flecha do elemento. Então é um conceito quase que químico, digamos assim, do concreto, mas é um processo de otimização também para otimizar os deslocamentos da estrutura. São pequenos ajustes, lembra que eu comentei, são temperinhos que a gente vai colocando na estrutura para otimizar a parte de análise estrutural, deixar a estrutura mais econômica, deixar a estrutura mais estável. Então, são pequenos ajustes. Agora, você comentou de deixar a estrutura mais econômica, mas para resolver isso, você acrescentou mais ferros, certo? Sim. Só que aí que tá. Porque eu falei de rotulação e falei de engaste. Que é o engaste, imagina que um elemento é algo rígido. A rotulação não é rígida. E entre essas duas situações de vinculações, eu tenho um nó semi-rígido. O nó semi-rígido, ele é quase um engaste e ele é quase uma rótula. Um meio termo. É um meio termo. Tá? Tem uma redistribuição de esforços de 10% a 25%, que a gente entra na relação de verificar a estabilidade. Se é estável, utiliza 25%. Se não é estável, utiliza 10% de redistribuição. Mas isso relacionado ao quê? A quantidade de armaduras no apoio. Então, por exemplo, se eu utilizar um nó semi-rígido, é muito falado isso na parte de otimização estrutural, eu estou apenas reajustando essas armaduras do engaste, do apoio. Estou, às vezes, diminuindo um pouco, aumentando um pouco, para mim ter essa redistribuição no momento fletor, em 10%, 25%, enfim, tem os seus limites normativos. Mas, basicamente, o nó semi-rígido, que é entre o engaste e a rótula, é essas porcentagens que eu altero no momento fletor e que se eu altero no momento fletor, consequentemente a minha armadura também vai mudar no apoio. Então eu tenho às vezes um meio termo de engaste, um meio termo de rótula. Basicamente é isso, porque se eu aumento a rigidez, que é o engaste, imagina o seguinte, rigidez, inércia. Se eu aumento essa rigidez entre os elementos, a minha estrutura ela é mais estável.
Só que quanto mais estável a minha estrutura, quanto mais rígida a minha estrutura, significa o quê? Que eu tenho uma maior quantidade de armaduras. Então ela se torna mais cara. Ela se torna mais cara. Muito louco, né? Então, Luiz, eu não posso fazer uma estrutura totalmente estável. Porque senão ela se torna uma estrutura cara. Eu preciso achar um meio termo para isso. Eu preciso jogar esse jogo da análise estrutural. Em uma estrutura, eu posso ter os 3 tipos. Todos os tipos. Tu pode ter rótula, nó semirrígido, engaste. E isso entre elementos de viga pilar, viga apoiada em viga, fundação. Já imaginou tu rotular a tua fundação com o solo? Muito louco, né? Tem solo que eu considero o meu solo engastado. Por quê? Porque o meu solo resiste a esse engastamento. As estacas, elas têm a capacidade de carga de resistir aos momentos fletores que estão atuando. Tá? Por quê? Lembra que eu comentei. Vamos fazer um resumão aqui referente a momentos fletores e esse tipo de rotulação. Tem o pilar pré-moldado. Apoiei a minha viga sem fazer um engaste, eu tenho uma rotulação. Se eu tenho a rotulação, eu não vou transferir momentos fletores. Agora, se eu transfiro momentos fletores, eu estou aumentando a rigidez. Na fundação também acontece isso. Imagine que a sua estrutura ela vai ir distribuindo os momentos fletores. Vai da laje, vai para a viga. Da viga, vai para os pilares. Dos pilares, vai para a sapata ou para o bloco. Chega lá no bloco e esses momentos fletores vão para onde? Para a terra. Se eu considerar o meu solo engastado, a minha fundação engastada, sim. Por quê? Porque se eu considerar que a minha fundação ela é rotulada, a minha estrutura ela precisa se autossustentar sem considerar a atuação do solo. Então, assim, quando eu considero engastado, para ficar mais fácil, esses momentos fletores vão percorrendo pela estrutura, chegam na fundação. A fundação ela tem a capacidade, digamos, vamos falar de estaca. A minha fundação ela tem a capacidade resistente de atrito lateral, resistência de ponta, dependendo da estaca. E essa minha atuação de momento fletor na estaca vai ter uma tendência de rotação da estaca. Às vezes força horizontal na cabeça da estaca, e essa força horizontal que está atuando na cabeça da estaca vai gerar um momento fletor na minha estaca. Então, se eu considero engastado esse meu solo, a minha estaca precisa resistir aos momentos fletores. E se o meu solo, veja bem, se o meu solo tiver um coeficiente de mola que vai fazer com que ele se desloque, digamos assim. Como que é esse coeficiente de mola? Como você sabe esse coeficiente? O coeficiente de mola eu vou calcular sempre de metro a metro, dependendo se é um solo argiloso. Mas isso tem a ver solo... com o laudo de sondagem. Com então. o laudo de sondagem. Eu estava pensando aqui, como você vai saber esse coeficiente? Eu preciso fazer esse dimensionamento do coeficiente de mola quando a gente fala de interação solo-estrutura. Interação solo-estrutura, imagina que estamos fazendo uma interação do solo, da terra, digamos assim, com a estrutura. Só que eu preciso entender como que o meu solo trabalha. O meu solo, se a minha estaca ela deslocar, o meu solo resiste ou não resiste? Lá embaixo, lá na terra, se a minha estaca deslocar, o que vai acontecer com o meu solo? Ele vai entrar em colapso ou não? E quando eu falo entrar em colapso, realmente vai ter um deslocamento, digamos assim. Tá? Então, para fazer o cálculo disso, desse coeficiente de mola, para entender essa interação solo-estrutura com a estaca, com a sapata, digamos assim, eu preciso ter o laudo de sondagem. Por quê? Porque se eu não tenho o laudo de sondagem e eu engastar as fundações, por exemplo, lá embaixo, será que o meu solo vai resistir a esse momento fletor ou não? A estaca pode até resistir, mas às vezes o solo não. Então não é só estrutura. Não é só estrutura. Por isso que existem muitas empresas que trabalham apenas com fundações. Por quê? Porque elas são especialistas em geotecnia, em avaliar apenas essa interação
das cargas que estão acontecendo no solo. Por isso que é muito importante ter um laudo de sondagem. Nossa, que bacana. Eu achava, né, que era só para saber a altura da fundação, né? Tipo, em que altura que ia estar, até onde ia a estaca, até onde ia a fundação. Existe uma relação muito grande. E não é para assustar vocês, não. Tá? É porque realmente existe a engenharia. Da mesma forma, de vinculações, existem muitas situações que nós precisamos analisar numa estrutura. E são coisas que vão fazer com que a sua estrutura seja estável, segura, econômica. É um jogo, é um joguinho. Mas vão aprendendo os passo a passo, toda essa parte de interação solo-estrutura, enfim, interação de elementos, vinculações, análise estrutural, otimização e, que é o nosso quarto passo, chegamos no quinto passo. Detalhamento? Detalhamento. Então, depois de fazer todo esse processo, chegamos na parte de detalhamento. E para isso, a parte de software ajuda demais. Muito, 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 muito. Entrega tudo prontinho. Não. Então tá bom. Quem me dera. Tem muito detalhamento manual. Tem muita consideração referente a qual que é a primeira prancha, qual que é a segunda prancha de um projeto estrutural, qual que é a sequência lógica desse detalhamento. Tem alguns detalhamentos de armaduras que o software não vai entregar. Às vezes alguma consideração de ancoragem de bloco, às vezes alguma consideração de armadura de suspensão entre vigas, que é preciso fazer um ajuste manual nesse detalhamento. Mas, basicamente, o software faz, sim, 90% disso. São detalhes que precisam ser feitos. Agora, referente a detalhamento, o que a gente precisa levar em consideração? A sequência lógica da execução da obra. Basicamente, o detalhamento de um projeto estrutural, ele segue a sequência lógica da execução da obra. Então, se eu vou fazer a primeira locação da obra, a primeira prancha tem que ser a planta de locação. Eu tenho que levar em consideração mais alguma coisa na planta de locação? As fundações. Logo, a segunda prancha já vem para as fundações, já vem para as vigas baldrames e assim sucessivamente. Então, a parte de detalhamento de projeto, a gente poderia fazer um outro podcast apenas para falar sobre detalhamento, porque é um assunto muito importante também. Enfim. Eu acho que como é um assunto que deu para perceber que é bem amplo, é legal quem acompanha a gente pelo YouTube, né? Deixar na descrição, ali nos comentários, na verdade. Deixa nos comentários, pessoal, se ficou algo de tudo que nós falamos aqui referente a esses passos, tá? Lembrando, passo 1, recebimento do projeto arquitetônico, análise disso. Passo 2, a parte de concepção, lançamento de todos os elementos. Passo 3, a parte de análise estrutural. Passo 4, a parte de otimização. E passo 5, a parte de detalhamento. Se ficou alguma dúvida... Ou se vocês querem saber mais, né, sobre algum desses passos mais em específico, deixam aí nos comentários. E a gente vai tentando resolver tudo isso aí com conteúdo para vocês. Mas, parte de detalhamento, igual eu comentei antes, para finalizar, é algo muito sensitivo referente à execução da obra e vai depender de caso da casa também. Mas existe um passo a passo também, só de detalhamento. Existe um passo a passo só de vinculações. Existe um passo a passo só de otimização. Para todos esses passos, existe um outro passo a passo. Então, precisa ser seguido isso. Precisa ser seguido essa metodologia. Tá? Por quê? Percebam que são vários detalhes que precisam ser cuidados num projeto estrutural. E se você se perder no caminho ou você querer fazer lá na frente o que não foi feito lá no início, e você vai ficar eternamente em cima de um projeto estrutural na tentativa e erro, sem assertividade, sem saber se aquilo está correto ou não. E quando a gente faz algo que a gente não acha, que a gente não vê que está correto, a gente se sente inseguro. Então, precisa ser seguir uma metodologia, busquem uma metodologia para seguir, porque faz muito sentido, vai dar um norte para vocês, vai trazer segurança e vocês vão ter uma clareza de todo o processo do que precisa ser feito.
Que bacana. Tive uma aula aqui hoje também. Que Ela já dá que pra legal. seguir fazendo o projeto estrutural já. Não, vou ficar com meus arquitetônicos. Mas que bacana. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Estrutural Cast. Mas E precisamos da nossa hashtag para finalizar, Luiz. vamos lá, tem uma hashtag muito massa para esse podcast. Vamos colocar então hashtag domine o método. Então é isso aí, pessoal. Precisa ser dominado o método. Se você dominar todos esses passos, não tem para ti. Você vai ter um projeto seguro, eficiente Econômico, e econômico. seguro, eficiente e econômico. E vocês vão zerar o joguinho do minigame da análise estrutural. Só sucesso. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse podcast, se fez sentido para você, deixa aí hashtag. Domine o método. É isso aí. E ficamos por aqui. Se você está no Spotify, assine nossa playlist. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Participe também do nosso grupo no Telegram. Vai estar o link aqui na descrição, tá? E é importante, lá no Telegram, que você compartilhe materiais como checklist, que a gente vai deixar, né, na descrição do vídeo aqui. Exatamente. Então já acompanha lá. Deixe sua dúvida aqui nos comentários. Enfim, me envia direct lá no Instagram. A gente vai conversando, tirando dúvidas. Enfim, bora dominar isso aí. É isso aí, pessoal. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E esse foi mais um Estrutural Cast. Falou, rapaziada. Até mais.